Estamos alegres em poder compartilhar com você a boa palavra de Deus, poder falar do amor de Deus, poder falar da felicidade eterna, da alegria, da presença do Salvador entre nós. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão nos ajudando, nos abençoando na gravação dessa mensagem. Gabi e Mateus estão aqui comigo. Louvo a Deus pela vida de vocês. Vamos ler a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, e vamos ler do 1 ao 3, na introdução do Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia. Bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam o que nela está, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, o apóstolo João é o autor das cartas, primeira, segunda e terceira carta de João, também autor do Evangelho, o Evangelho segundo São João, e autor do livro do Apocalipse. Não foi poupado o João. Ele foi tornado pescador de homens, através da sua vida, através das suas pregações e através das cartas que escreveu e do Evangelho e do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, como nós acabamos de ler. Revelação de Jesus Cristo que mandou um anjo conversar com João sobre essas revelações e deu a João a ordem de escrevê-las. E nesse verso 3, que é o verso divisa de nossa reflexão, bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que guardam a palavra dessa profecia. Nesse texto nós vemos contemplado aquele que lê, como se nós estivéssemos lá no primeiro século e contemplando o século 21, quando há uma pessoa lendo a palavra de Deus e todo um auditório, você nas suas casas ouvindo a palavra de Deus. Esperamos que você seja feliz também em guardá-la, em recebê-la, em escondê-la no coração, como disse o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu espero que você, além de ler a palavra de Deus, que é uma felicidade ler a palavra de Deus, você ouça a palavra de Deus no sentido de receber, contemplar, dar ouvidos, voltar-se para ver quem fala com você. Isso é uma grande bênção, porque quem está falando não é o pastor, quem está falando é o pastor dos pastores, é o Senhor Jesus, é o pastor eterno, é Ele que deu essa revelação a João. E aí, portanto, espero que você, ao receber essa palavra, guarde no seu coração, para não pecar contra Deus, para prepará-lo para as últimas coisas, prepará-lo para o que Deus tem para você nesses últimos dias. João teve esse privilégio, estava preso na ilha de Patmos, confinado, preso, trabalhando para quebrar pedra, e foi ali na ilha de Patmos que ele recebeu a revelação, recebeu a palavra com as últimas coisas, as coisas que vão acontecer nos últimos dias. E nós acreditamos que esses
dias que nós vivemos são os últimos dias. Esse ensino da escatologia é para nós, para todos os que viveram até agora e para nós os que vivemos hoje. Então preste bem atenção no que a palavra de Deus nos diz. O Apocalipse significa tirar o manto, descobrir, tornar algo claro. É o que está acontecendo comigo e com você agora. Estamos descobrindo as coisas que vão acontecer nesses últimos dias. E feliz na Bíblia, no Novo Testamento, em grego, é a palavra makarios. Uma pessoa que recebe a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus e executa a palavra de Deus, vive na presença de Deus, saiu das trevas para a maravilhosa luz de Deus, foi iluminado, esclarecido por Deus com a sua palavra, é uma pessoa feliz, ou é uma pessoa macária, ou macarios. Então, bem-aventurado é feliz além da cota. Os demais não entendem a nossa felicidade. Eles ouvem a palavra de Deus, mas não guardam. Leem até, há estudiosos da palavra de Deus que a estudam para a sua própria condenação. Não são felizes, não têm a felicidade acima da cota, acima do padrão, que é a felicidade que está também acima das circunstâncias. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então as aflições, as angústias desse mundo, desse século, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, disse o apóstolo Paulo. Paulo, falando aos filipenses, falou de alegria, 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 e Paulo estava preso. Então essa felicidade, esse feliz, o macário, é o feliz acima de qualquer circunstância, é o feliz mesmo que esteja doente, ou ainda que esteja doente, ainda que esteja sem emprego, ainda que esteja passando por um momento difícil na sua vida, de traição, de separação, de morte, ele é feliz, porque ele é mais do que vencedor. Hipernicomen é a palavra que Paulo usa para dizer-se mais do que vencedor. E macário é a bem-aventurança. Nós temos no Salmo 1 a bem-aventurança do homem que vive junto do Senhor, plantado junto às correntes de água, como uma árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então ele é feliz. Por que ele é feliz? Não é por causa do resultado, não é por causa do fruto. Ele é feliz porque ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é feliz porque ele está na companhia do Senhor, vive em comunhão com Deus e com a igreja do Eterno, com a igreja do Deus vivo. Então por isso ele é feliz. Mas também há as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. No capítulo 5 de Mateus, nós temos 9 bem-aventuranças. Jesus disse: são macários todos os que são humildes, todos os que são mansos, todos os que falam a verdade, praticam a verdade, aqueles que estão com o Senhor, na presença do Senhor, aqueles que são perseguidos, aqueles que choram. São 9 bem-aventuranças que Jesus relaciona ali em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. E no Apocalipse nós temos também as bem-aventuranças do Apocalipse. São 7 bem-aventuranças, e nós podemos relacionar as 7 bem-aventuranças e tentar fazer um jogo do 8 erros, ou dos 7 erros, para ver se você tem essas bem-aventuranças, para ver se nós, a Igreja de Jesus Cristo, aqui hoje, PIB Maranguape, Jardim Maranguape, tem as bem-aventuranças do Apocalipse. Se nós passamos pelo crivo, ou se não temos, devemos ter, devemos abrir o nosso coração para guardar as
palavras de Deus, as profecias desse livro. Então vejamos o que dizem as profecias, o que dizem as bem-aventuranças nas profecias, na revelação. Primeira é essa que nós acabamos de ver, de ler para os irmãos: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa é a primeira. Então, se você lê, se você guarda, se você observa, se você teme a Deus, você é feliz. Você é feliz, porque o tempo está próximo. Não pode ser desses dias. A igreja do século 21 é a igreja que vai receber Jesus, a volta de Cristo? Não sabemos, mas tudo indica que sim. Há todas as características do sermão de Jesus, sermão escatológico de Jesus, do profeta Daniel, do profeta Ezequiel, do profeta Isaías, do Apocalipse. Todas as características e sinais dessas profecias estão se cumprindo hoje, e é por isso que nós dizemos com certeza e com esperança que esses são os últimos dias. Você está preparado? Você leu a palavra de Deus, você recebeu a palavra de Deus, você guardou a palavra de Deus em seu coração? Então você é feliz, você ama a Deus. Vejamos a segunda bem-aventurança, capítulo 14 de Apocalipse, verso 13, diz a palavra de Deus: ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então os mortos, todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que morreram depois de aceitarem Jesus. Não se aceita Jesus depois da morte, é antes de morrer. Então todos aqueles que morreram no Senhor, morreram em Cristo, ou seja, dormiram no Senhor, porque a palavra de Deus fala de dormir no Senhor. Quando Lázaro, que estava morto, Jesus disse dele aos seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, nós vamos despertá-lo do sono. Então, os que dormiram em Cristo ressuscitarão em Cristo, são felizes, porque descansaram, porque seus trabalhos o seguiram, suas obras o seguiram, e Deus está atento para ver tudo que nós fizemos. Tudo que nós fizemos está na conta de Deus, no livro de Deus, no livro da vida. Então, meus irmãos, estamos felizes? Você é feliz? Não perca a conta. Essa foi a segunda bem-aventurança. A terceira bem-aventurança está em Apocalipse capítulo 16, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Bem-aventurado aquele que vigia, porque o Senhor vem como ladrão. Você nunca recebeu uma ligação do ladrão dizendo: eu vou lhe roubar hoje, ou eu vou lhe roubar semana que vem, se prepare, saia de casa com o celular velho, porque eu vou lhe assaltar? O ladrão nunca fez isso. Jesus está dizendo: eu também não vou lhe dizer o dia que volto, vou voltar qualquer dia, qualquer hora, está perto de eu voltar, não vou lhe dizer, eu venho como ladrão. Se você estiver preparado, se você estiver vestido com as roupas da purificação, com as roupas da justificação, com as roupas da regeneração, que é o novo nascimento, com as roupas da santificação. O que são as roupas da santificação? São as obras dos santos, são as obras que Deus preparou para nós. Então, se estivermos vestidos com as roupas que Deus preparou para nós, com as obras que Deus preparou para nós, se estivermos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, se não estivermos envergonhando ao Senhor e a nós mesmos, a nossa igreja, a nossa família, somos felizes, somos bem-aventurados. O Senhor voltará e não nos pegará desatentos.
estaremos vigilantes. Então, terceira bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que vigiam. Quarta bem-aventurança, Apocalipse capítulo 19, verso 9: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Meus irmãos, minhas irmãs, desde a criação que Deus vem preparando um povo seu para fazer um enlace matrimonial entre o seu povo e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, leão da tribo de Judá, o Deus homem, o Filho do homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele se casará com a sua igreja num enlace matrimonial eterno. Quando ele voltar, a igreja será arrebatada e estará com ele na glória para todo sempre, eternamente. E é isso que a palavra de Deus chama de casamento. Você já foi convidado para esse casamento? Você foi convidado para um culto? Você foi convidado para a igreja? Você aceitou o convite? Pois a noiva diz, vem. O Espírito diz, vem. Todos os que ouvem dizem, vem. Esse é o convite do Eterno. Esse é o convite de Deus para você. Você recebeu esse convite? Você atendeu esse convite? Você tem vivido como alguém que atendeu esse convite? Você é feliz. Você é feliz. Mas também temos a quinta bem-aventurança. Capítulo 19, verso 9, diz a palavra de Deus: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia. Essa é a quarta. Mas a quinta está em Apocalipse capítulo 20, verso 6. E diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala de segunda morte. Segunda morte é a morte eterna, a morte que traz choro e ranger de dentes pela eternidade. Todos nós passaremos pela primeira morte, que é a morte do corpo, da matéria, mas o espírito volta a Deus. Como diz a palavra de Deus, o corpo ou a carne volta ao pó, como era, e o espírito volta a Deus. E aí, meus irmãos, essa é a primeira morte, mas a segunda morte é a morte eterna, a morte espiritual. Bem-aventurados aqueles que não vão passar pela segunda morte, aqueles que ressuscitaram com Cristo. Se você morreu com Cristo, se você recebeu a palavra de Jesus Cristo, que diz que nós morremos com Cristo na cruz, se seus pecados foram perdoados na cruz, se você tem um novo nascimento em Jesus Cristo, você ressuscitou com Cristo, então você não vai participar da segunda morte. E veja o que diz a palavra de Deus: bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra, cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Meus irmãos, esses 1000 anos
de que a Bíblia fala, eles podem ter começado quando Jesus nasceu e estão acontecendo hoje e vão acontecer para sempre com a igreja. Deus, Jesus Cristo reinando com a sua igreja ou na sua igreja. Mas também pode ser, como está escrito, o que nós lemos, que quando Jesus voltar, Ele vai iniciar um reino sacerdotal com a sua igreja aqui na terra, um reino de 1000 anos, quando o Satanás será fechado, trancado com correntes, e durante 1000 anos reinará a paz, reinará a harmonia entre as nações, e os povos adorarão o Senhor Jesus, e a igreja do Senhor viverá em paz durante 1000 anos. Ao término desses 1000 anos, diz a palavra de Deus, o diabo será solto, e ele vai convencer milhares e milhões dessa terra, mesmo as pessoas que viram o reino de Jesus, elas vão, muitas delas, serem convencidas pelo diabo, e vão formar com ele um grande exército, que a Bíblia chama de Gog e Magog. E eles cercaram a igreja, e eles perseguirão a igreja, e eles matarão muitos da igreja, mas o Senhor os devorará, os destruirá, e prenderá Satanás novamente, dessa vez para sempre, no lago de fogo, no inferno, e não haverá mais volta para Satanás nem para o mal. O mal será aniquilado nesse dia em que Cristo vencerá os poderes das trevas, potestades e principados, e todos aqueles que se unirem a ele, ao Satanás. Então, meus irmãos, bem-aventurados são aqueles que não passarão pela segunda morte. Bem-aventurados são aqueles que não se juntarão ao Satanás. São felizes, estão com Deus, são verdadeiramente felizes. Essa é a quinta bem-aventurança. E onde está a sexta bem-aventurança? Em Apocalipse capítulo 22, no verso 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mais uma vez o Senhor lembrando do capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que guardam, não só ouvem, não só veem, não só leem, mas guardam as palavras da profecia no seu coração. São felizes para sempre. E eu não sei se você já encontrou a palavra eterna, a profecia, a profeteia, como diz no grego. Se você já ouviu a palavra de Deus, e a palavra de Deus fez sentido para você, e você foi contagiado pela palavra de Deus e transformado em servo de Deus, em serva de Deus, em filho de Deus, em filha de Deus, eu não sei, mas diz a palavra de Deus, que se você guarda a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus, você é feliz, você é feliz. Você foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo, você é feliz? A última bem-aventurança no Apocalipse. Lembrem, irmãos, nós temos bem-aventuranças na Bíblia toda, temos pessoas felizes na Bíblia toda, e relacionei para vocês capítulo 1 dos Salmos, relacionei para vocês também as bem-aventuranças de Mateus 5, e agora estou concluindo as bem-aventuranças do Apocalipse, as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Como você pode ser feliz, inteiramente feliz, feliz acima da média, feliz acima da cota, feliz acima de tudo e de todos, de todas as circunstâncias, feliz. E a 7ª bem-aventurança está em Apocalipse capítulo 22, verso 14, que diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Meus irmãos, o Senhor Jesus é a porta da entrada no céu. Jesus disse: eu sou a porta. Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O céu tem portas, sim. O céu é fechado, sim, para todo aquele que não creu, para todo aquele que não deu ouvidos
E essa é a condenação, disse Jesus em João capítulo 3. Essa é a condenação, que Deus mandou seu Filho ao mundo, e o mundo não recebeu, e o seu povo e as pessoas não receberam. No capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, você é feliz se você puder entrar pela porta no céu, nas moradas eternas. Jesus Cristo lhe abençoe, lhe guarde e lhe dê a real, a verdadeira felicidade, a felicidade que está acima de qualquer coisa promovida nessa terra, qualquer alegria, qualquer prazer promovido nessa terra, não se iguala à felicidade que o Senhor nos dá na sua palavra. Se você morresse hoje, tem certeza? Está pronto para entrar nas portas eternas do paraíso celestial? Você está preparado? Espero que sim. Vamos fazer uma oração, e se você quer estar preparado, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, estou abrindo hoje o meu coração, li a Tua palavra, ouvi a Tua voz, voltei-me para ver quem falava comigo. Foi o Senhor que falou comigo, e dessa vez eu não vou rejeitar o convite que o Senhor faz para participar do casamento com seu filho. Ó Deus, perdoa os meus pecados. Ó Deus, salva-me, Senhor, e eu serei verdadeiramente salvo. Liberta-me, Senhor, e eu serei verdadeiramente livre. Senhor, santifica-me, Senhor, com o Teu Santo Espírito, com o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Eu também vou fazer a minha parte, vou me livrar do pecado, vou aborrecer o pecado, vou deixar o pecado. Ó Senhor Jesus, ouve a minha oração. Faço, Senhor Deus, no santo e doce nome de Jesus, essa oração. Recebe-me, Senhor, pois eu creio em Ti. Dá-me, Senhor, a verdadeira felicidade, a felicidade eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Até a próxima, irmãos. Deus abençoe vocês.